E aí, gente, era nem isso aqui. Essa aula a gente vai falar sobre o mercado global de agricultura. É uma que talvez seja um pouco mais pesada, porque vai ter bastante coisa. A maior parte é gráfico, mas eu creio que esse tema é um dos mais importantes e também tem a ver com outros temas no contexto de economia, né? Não só o nosso tema geral aqui. Bom, o primeiro ponto, que é essencial, até descobri sobre esse tema num curso de história, na verdade. O professor também falava bastante sobre economia. E é a armadilha malthusiana, né? Tem a ver com um livro de Malthus que ele escreveu, que é esse aqui, na verdade. Que eu já vou falar, que é o An Essay on the Principle of Population, que foi escrito originalmente em francês. E o que tem a ver esse princípio aqui? Esse princípio, ele descreve o que são economias pré-malthusianas, né? Então você tem aqui no eixo X a quantidade de comida ao longo do tempo T. E você tem a chamada armadilha malthusiana, que é a comida requerida para uma população sobreviver. E aqui é a comida produzida, né? E o princípio de Malthus ele tem a ver com uma população que não consegue produzir o suficiente para alimentar sua população em crescimento. Cara, isso é muito simples. Tem exemplos históricos, por exemplo. Na passagem bíblica de Gênesis de Abraão e Ló, eles estavam juntos lá na terra lá de perto, próximo a Sodoma e Gomorra, Canaã, essa região do crescente fértil. E aconteceu que eles tiveram que partir um para um lado e outro para o outro. Até Abraão deixou Ló escolher, que era seu sobrinho, né? Porque eles tiveram que fazer isso, que ambos tinham vários servos, né? Dezenas de servos. Você chegava a mais de 70, 80. E eles tinham, numa terra específica, você tinha um limite de produção por terra. Então, não importa onde você estava ali, na sua população específica, na área de terra que você ocupa, você tem um limite de produção do seu gado, do seu agricultura, principalmente naquela época que você não podia plantar tudo em qualquer estação e coisa do tipo, né? Você tinha um limite de produção pela área que você estava, pelo trabalho que você empregava. E esse limite fez eles não poderem morar juntos. Isso aconteceu também, por exemplo, posteriormente em Gênesis, com o Esaú e Israel, né? No caso de Jacó. Então, eles fizeram as pazes, né? No contexto da história. E depois de Jacó ter enganado a ele, enfim. Mas depois que eles fizeram as pazes, eles viram que não poderiam viver juntos, né? Suas famílias. Porque era impossível. Não era nenhuma questão de, tipo... uma questão de inimizade, né? Era uma questão de ser impossível pelo limite de comida produzível nesse contexto, né? Então você pega, por exemplo, uma cidade fechada como Constantinopla. Mesmo que tivesse importações de coisas, todo mundo tinha uma... além de guerras, questões políticas do tipo, tinha uma quantidade fixa do que poderia produzir. E esse é um problema, né? E eu discordo com a armadilha malthusiana com relação à população, né? Porque ela diz que o crescimento populacional normalmente pode ser maior do que a nossa capacidade de produzir comida, a oferta de comida. Então a demanda ficaria tão grande com relação à capacidade que isso poderia fazer um colapso econômico populacional. Só que isso tá errado. A gente viu, por exemplo, com a One Child Policy, né? Que é a política de um só filho, né? Na China, e uma versão semelhante no Japão. Quando você tenta, de forma inorgânica, né? Por uma decisão política, né? Fazer que pessoas tenham menos filhos por lei, você acaba criando um caos que não existiria, porque na verdade quando você tem uma... A gente vai ver porquê, né? Mas quando você tem um crescimento populacional que vem do aumento de produção de comida e outras coisas também, quando você tem uma concentração de capital maior, por exemplo, na Coreia do Sul, que cresceu há 50 anos atrás, a Coreia do Sul não era o que é hoje. Depois da Guerra da Coreia e tal, eles cresceram com investimento aí em coisas que eles começaram a exportar, somente exportações, mas cresceram com relação a investimento em educação. Então, a Seul, por exemplo, era muito diferente, Busan também, era muito diferente há 60 anos atrás. E mudou por várias razões. Só que com o crescimento da concentração de capital, outras questões com relação ao trabalho e coisas do tipo,
eles criaram, é criado, isso tudo é bom, né? Mas é criado também uma coisa chamada aumento de custo de vida, né? E isso gera o que é chamado também de a baixa no crescimento da taxa de natalidade. Então, quando um país ou uma cidade, um estado, ele fica melhor economicamente, tem inicialmente um boom populacional inicial, e depois desse boom ele decresce. É isso que a gente também vai falar aqui. Isso tudo tem a ver com o tema, em relação a essa questão de produção de comida, com relação a dinâmicas populacionais, né? Tem a ver com a agricultura, obviamente. Obviamente poderia recomendar mais livros, mas os 3 principais que eu creio que são interessantes para depois de você ver essa aula, para você entender mais, né? Por que o crescimento populacional e crescimento de produção de PIB per capita global cresceu? A razão está explicada nesse livro do Herman Popp, né? Uma pequena história do homem, progresso e declínio, em que ele diz que não foi ele que inventou isso, tá? Mas o Mises também já disse isso. Uma coisa que eu vejo bastante em economia é que às vezes a gente acha que a gente foi o primeiro a dizer uma coisa, mas não é verdade. Mas basicamente ele disse que o conhecimento é o fator principal. De todos os fatores mais importantes, é o principal com relação ao crescimento econômico que a gente vê, que a gente vai ver graficamente já ao longo dos séculos, né? Então, foi o aumento em conhecimento que fez, na verdade, com base no conhecimento que foi agregado ao longo da história, né? Então, desde os babilônicos e egípcios, né? Eles que inventaram, por exemplo, questões com relação ao cálculo do movimento de estrelas, de planetas também. Eles já sabiam fazer isso com relação à Lua. Tem provas hoje, né? Com relação a isso, né? Eu até postei no Instagram um artigo que falava sobre isso, sobre... não sei se eu publiquei no Instagram, sobre como o Teorema de Pitágoras foi inventado pelos babilônios e também pelos egípcios. Então, eles sabiam calcular área, eles sabiam calcular coisas como densidade, coisas com relação a... Acho que o nome... Esqueci o nome exatamente, mas com relação a volume, com relação a todo tipo de coisa que é aplicável para a construção de coisas como as pirâmides que a gente viu anteriormente. Então, a verdade é que ao longo da história, a gente vê que o conhecimento estava presente nas nações e um conhecimento muito forte. Você vê no período grego, por exemplo, o Arquimedes quase inventou o cálculo. Só não inventou porque ele não... Depende porque ele morreu muito cedo, né? De uma forma esquisita até. Mas enfim. O ponto é que o que gera tudo que a gente vai ver agora é o conhecimento humano. O aumento pela graça de Deus, né? Tem um livro do Richard Cantillon também. Pra mim é o maior economista que já existiu. É uma opinião pessoal. E ele escreveu esse tratado, né? Em francês originalmente. Ele era um comerciante, eu acho que de algodão. Não lembro exatamente. Mas ele também fala sobre esse tema que a gente vai falar hoje. E ele mostra que todos esses problemas que as pessoas falam de custo de vida hoje em dia, aqui, não, na época dos meus pais, tataravós, as coisas eram mais baratas, coisas de... Isso cai por terra com esse livro. Você vê problemas com relação ao custo de vida mesmo nessa época. Que ele escreveu, século XVIII, se não me engano. Bom, o primeiro princípio que eu quero dizer é que Malthus ele estava certo com relação a essa questão da armadilha malthusiana. De fato, isso é verdade. Mas ele estava errado que a gente tem que controlar populações, né? Tentar fazer políticas para impedir o que seria chamado de catástrofe malthusiana, né? Em que a produção de comida, a oferta é menor do que a demanda possível por causa do aumento populacional. Pelo contrário, na verdade, pelo próprio princípio dele, é o aumento na produção, que é SP, aumenta a quantidade de comida, né? A oferta de comida. Então, conforme a produção industrial em vários setores da agricultura, essa produção é de vários setores da agricultura, tem a ver com a agricultura, mas também industrial, a maquinário, a química. Tem empresas químicas que fazem fertilizantes melhores, que fazem hoje também questões de produtos geneticamente modificados. Todo esse crescimento, ao longo do tempo, é o que gera o aumento populacional. O aumento populacional que teve nos últimos anos, que
a humanidade foi de 1 bilhão para 8 bilhões atualmente, vem desse componente aqui. Que esse componente, a produção, que vem do aumento de conhecimento industrial, com a primeira e segunda revolução industrial, coisas do tipo, que a gente vai ver posteriormente, entre outras revoluções, é o que gera o crescimento de comida em quantidade e o que gera aumentos populacionais. Esse princípio eu já vi em Von Mises, principalmente. Não lembro se outro também. Mas essa versão, ela é contrária à atual, do princípio malthusiano. E segundo ela também, as dinâmicas populacionais se ajustam organicamente. Então, por exemplo, a Coreia do Sul tá com problema com relação à taxa de fertilidade, né? Pessoas tendo filhos. Mas nenhuma política do governo pode ajustar isso. E esse é um dos pontos também que a gente vai falar posteriormente. Então, esse é o crescimento populacional ao longo... desde... Aqui você pode... No gráfico você pode desde 10 mil antes de Cristo, né? Mas eu coloquei aqui desde o ano zero. Então, Cristo nasceu provavelmente, na verdade, acho que 3 anos antes, que é chamado de Ano Domini, né? O ano zero aqui. Mas desde essa época, né? Você vê a armadilha malthusiana agindo aqui. Então não tinha um crescimento populacional significativo acima de 500 milhões de pessoas no mundo. E aí você vê passando de 1 bilhão aqui somente em 1800, algo do tipo. E o que demorou milhares de anos para acontecer, que era uma população de 1 bilhão, aqui até em 76 estava de 3,5 bi, agora em algumas décadas você vê, tipo, saltar de 2 bilhões de crescimento populacional com relação às pessoas que estão vivendo hoje, obviamente subtraindo as que morrem, obviamente. E aqui tem cálculos diferentes, né, que eles usam com relação a diversos autores dessas dinâmicas populacionais ao longo do tempo, mas o ponto é que se você pegar aqui em 2022, tá em 8 bilhões, então isso aqui é ainda mais substancial. O que causou isso daqui? Alguém poderia pensar que é o aumento populacional que causou o aumento de produção, mas isso é uma falácia. É uma extrema falácia. Porque se isso fosse verdade, esse aumento já teria acontecido. Então, aqui é a taxa de natalidade. Esse aqui é um princípio que a gente vai ver em outra aula, com relação ao custo de vida, né? Mas eu queria pôr ele agora, porque ele é o resultado de tudo que a gente vai ver. Porque, na verdade, quando você tem um aumento populacional causado pelo aumento de produção, porque ele só vem por causa do aumento de produção, que vem através do crescimento em conhecimento, na agricultura, na química, na globalização atual com relação a importações e exportações, que os países eles dependem um dos outros com relação a transações, isso é bom. Bastiat diz que isso na verdade era o que geraria menos guerras, né? Os países dependerem um dos outros. Então, a Europa não ataca a Rússia porque ela depende do gás natural da Rússia. Ela depende de commodities que a Rússia importa. Então, não é porque eles são bonzinhos, é porque não é burrice. E isso é bom. Só que você vê aqui que ao longo do tempo o crescimento em taxa de natalidade diminuiu em vários países diferentes. Claro que se você pegar países da África que ainda estão numa economia primitiva, entre aspas, por questões políticas aí, você não tem esses dados. Você tem, na verdade, às vezes até crescimento populacional. Mas o ponto aqui é que quanto mais uma sociedade, né, ela se torna industrializada, o que é uma coisa boa, que ela aumenta a qualidade de vida também, a expectativa de vida das pessoas também, o salário das pessoas per capita também, você tem decrescimento em nascimentos. Porque, por exemplo, uma cidade como Seul, que há 60 anos atrás era primitiva e economicamente fraca, hoje é uma potência. A maioria das pessoas tem faculdade lá, educação terciária, e a faculdade que você estuda lá tem um impacto muito grande no trabalho que você vai ter. Então todo mundo quer se formar nas principais faculdades, como a Universidade da Coreia, coisa do tipo. Isso tem impacto trabalhista também. Isso faz crescer a demanda por trabalho qualificado
O que também aumenta a expectativa das pessoas com relação à vida delas. O quanto elas pretendem gastar, a casa que elas querem ter. Então não é a mesma expectativa de alguém que vivia numa economia com base em agricultura, né? Você vivia na mesma casa, você não saía da área da circunferência de 30 quilômetros ao redor de onde você morou, de onde você nasceu, né? Que é uma coisa que eu aprendi num curso de história do Coursera, na verdade. O professor é muito bom nesse tema. Então, basicamente, quando você tem um aumento de qualidade econômica num país, você tem o decrescimento na taxa de nascimentos. Isso é uma coisa normal. É a própria dinâmica populacional da forma que Deus criou se corrigindo ao mesmo tempo que você tem o possível aumento que, segundo alguns, causaria problemas. Então é normal, é algo orgânico. E a gente só pode ver agora na história, porque foi a única vez na história que isso aconteceu. Com o crescimento populacional aconteceu de forma tão grande, né? O Javier Milei, ele chama isso, no livro dele, El Camino del Libertario, El Palo de Hockey. Eu acho que é palo. Mas é basicamente o taco de hockey. Que isso aqui se assemelha a um taco de hockey, se você for ver. O que é o palo de hockey, né? É o crescimento por PIB, de PIB per capita ao longo da história. Aqui tá desde o ano 1, você vê o ano 500, 1000, 1500, e se você vê só perto de 1800, esse crescimento de PIB, que não passava de 20 trilhões, nem de 10 trilhões, e foi para 120 trilhões em 2022. O PIB mundial, tá? Aqui no caso ajustado pela inflação. Então pensa, em toda a história, nunca o PIB, tipo, em 15 mil anos, 10 mil anos de história humana, escrita, né, que você tem registros escritos, nunca houve um crescimento em produção, em PIB, no mundo. E esse Paulo de Roque, né, ele se ajusta certinho para o crescimento populacional. Não é uma coincidência. E se você ajustar isso aqui para 2022, você vai ver que é igualzinho ao que a gente vê aqui. Então, o que causou o crescimento populacional? Foi o crescimento em PIB. E o crescimento em produção. Que não veio de um crescimento populacional, mas um crescimento industrial. Que começou na Inglaterra, na Europa. Aqui um exemplo em PIB do mundo ajustado à inflação também. Aqui na Ásia, na América do Sul, América Latina no caso, né? No Oriente Médio, na Europa. E você vê aqui, na verdade acho que não tem Europa aqui. Você vê o crescimento ao longo dos anos desde 1820, né? Em PIB por região, né? Então o crescimento o PIB é uma equação, tá? Que tem por fim entender no geral o quanto o governo produziu com relação ao seu faturamento, com relação a importações e exportações, coisas do tipo. E basicamente tem crescimento que é quase igual ao que a gente tem aqui. Se a gente pegar certinho, que aqui tá desde 1820, por isso aqui tá maior, né? E aqui, por exemplo, de 1920 até 2022. Antes estava desde 1800, né? Então você vê que no último século a gente teve um crescimento. Até no Brasil também teve um crescimento muito grande com relação à industrialização, o que também aumentou o custo de vida. Também. A gente vai ver posteriormente. Aqui, por exemplo, o crescimento em produção em output da agricultura, né? Então a gente tá falando de produção de agricultura de 1961 para 1 trilhão para 4 trilhões. Aqui no caso do mundo, né? É o crescimento do mundo. Em agricultura, né? De 1 trilhão para 4 trilhões. E aqui. E tem razões para isso, tá? Que é avanços na área de química, na área de genética, biologia molecular. Todas as áreas que as pessoas talvez não achassem aplicações práticas rapidamente. Isso mudou. Basicamente, as dinâmicas populacionais com relação à produção de comida. Aqui na China, por exemplo, produção de maçãs ao longo dos anos, né? Desde 1961 e outros países também. A China produz muita coisa.
A China é basicamente um território extremamente cheio de rios, cortando um entre os outros, perfeito para agricultura, né? Então, por isso que eles são tão bons nisso. Aqui, por exemplo, é em toneladas a produção de maçãs do Brasil, de 27,340. E agora para 1,22 trilhões de toneladas em 2009, né? É uma alta em relação à produção de maçãs. Em produção de cereais no mundo, você veio de 1 bilhão de toneladas em 1961 para 3 bilhões de toneladas. Porque houve esse aumento. Não é só por causa de investimento, dinheiro. Tem a ver com aumento em eficiência de produção, maquinário, questões com relação ao sistema de transações de commodities que a gente já vê hoje em dia, que virou uma questão de especulação no mercado financeiro, de investimentos, como a gente já viu anteriormente. Uso de nitrogênio, potássio e vários outros elementos importantes para esse tema, que a gente vai ver posteriormente. Crescimento e produção de cereais, que são vários tipos, como trigo, arroz, cevada, enfim. E você vê aqui Grécia, África do Sul, Japão, Argentina, Brasil tendo uma produção maior desde 1961. Tem um livro que eu postei no Instagram, que é com relação à agricultura no Brasil. E falar como o subsídio do governo também foi importante nessa questão. Linhas de crédito do governo também foram importantes para o avanço da agricultura no Brasil. Embora eu creia que poderia ter sido feito de outra forma, foi assim que cresceu, né? Para 120 milhões de trilhões. Para 120 milhões de toneladas, né? Eu falei trilhões. 120 milhões de toneladas. Então foi de 20. Não, perdão. É de menos que 20 em 1961 para 120 milhões de toneladas, né? O que é mais dinheiro vindo para os cofres do Brasil, né? Aqui em Castanha de Caju, a África, né? Regiões da África. A África produz bastante coisa, por incrível que pareça. Em vários contextos ela que mais produz. Algodão, por exemplo, ela produz muito. Aqui com relação a castanha de caju, para 2 trilhões. Menos de 500 mil para 2 trilhões. Aqui é o crescimento de calorias diárias por pessoa. Isso, obviamente, é diferente ao longo da história. Pode ter certeza que viver há 200 anos atrás era muito pior do que viver hoje. Tem um episódio do podcast do canal sobre isso. As pessoas às vezes não entendem que elas estão vivendo numa época que é infinitamente mais fácil de se viver do que antes. Pode se espernear, pode gritar, porque eu sei que tem pessoas que não concordam com isso, mas os dados mostram que, na verdade, hoje você tem uma disponibilidade de, não só de comida, mas todo tipo de coisa. Mesmo com inflação e outros problemas que são outra história com relação a toda a história, né? Então você tem aqui, por exemplo, a quantidade de calorias consumidas por pessoa, que isso muda muito a vida de uma nação, porque basicamente quando você tem algo que é muito abaixo aqui, você tem um déficit que mostra o nível de pobreza de um país, que não consegue comida suficiente para todos. É questão que não por questão de produção, é por questão de não ter recursos mesmo, né? Então você vê, por exemplo, o Caribe, Angola aqui no caso Angola, com um nível aqui de tocando 1.500 cal por dia, que é bem baixo com relação a outras nações, como a China, a Áustria. Você vê que a China aumentou, ele estava num nível muito baixo, começou a aumentar aqui. Outros países da Europa já estabelecidos há muito tempo, né? Eles provavelmente tiveram esse problema ao longo da história, mas no século XIX pra frente eles já estavam bem mais ricos, né? Esse problema não virou mais, não estava nesse nível aqui, mas com certeza eles tiveram em algum momento algo desse tipo, né? Então você consegue ver questões de prosperidade com relação a calorias consumidas por pessoa numa nação. Atualmente, você vê que esses países estão todos acima de 1.500 kcal. Aqui, por exemplo, o requerimento de calorias diárias por país, em média. Então, Estados Unidos, 1.960 kcal de calorias, né, de 1.000 calorias. Na Noruega, no Canadá, você vê a Etiópia lá embaixo, com 1.741.
diárias, tá? Mínimo. Então aqui é o mínimo que normalmente as pessoas comem por dia. A todo tipo de dieta, né? Você tem a oferta de proteína per capita de todos os tipos de comida. Então a África, você vê que tá bem baixo. Abaixo de 60 gramas de proteína por dia. E tem alimentos diferentes que tem proteína, né? Então, pela África não poder. E é falta de capital, né? Pela falta de capital e industrialização na África, você tem esse problema com relação à quantidade de gramas que eles consomem por dia, com relação, por exemplo, à Europa, América do Norte, América do Sul, que é bem mais baixo. E do mundo, né? Então, basicamente, você tem algo que indica problemas econômicos. Então, às vezes as pessoas criticam o capitalismo, coisa do tipo, né? Mas, na verdade, é o capitalismo, né? A concentração de capital que muda um país, no caso, um continente inteiro, né? Como a África, para ele conseguir ficar no mesmo nível que os outros continentes com relação à qualidade de vida. Porque esse índice mostra como a África tem uma péssima qualidade de vida com relação aos outros países. Isso é uma coisa terrível. Então, esse é um ponto que tem que ser levantado em conta aqui, né? Que a razão desse aqui tá baixo é por conta da falta de industrialização na África. Questões políticas, principalmente. A África tem várias questões aí. A oferta de gordura per capita, né? Então, alimentos que têm gordura e que são importantes para sobrevivência das pessoas, né? Então, eu sei que tem pessoas que gostam de ser veganas, né? Mas o fato é que nem todas as pessoas conseguem ser veganas. Ponto. A verdade é que sem você. Com essas políticas atuais que você vê nas notícias, né? De. Eu sei que tem pessoas que gostam de alimentos saudáveis e tal, mas a questão é que o ponto é que tem diversos tipos de coisas importantes na dieta calórica da população no geral, porque é diferente, por exemplo, 5 pessoas que comem somente certos tipos de produtos que são veganos, por exemplo, ou nesse estilo. Mas se você pegar uma população no geral, basicamente você vai criar várias doenças com relação a patologias, né? Com relação a essa falta de proteínas, com relação a os materiais essenciais, a, o que é chamado de teoria metabólica, né? Um texto de economia aplicada para ecologia, né? Que é com relação a animais, por exemplo, a probabilidade de sobrevivência deles com relação ao quanto eles consomem. Então, se medir taxas metabólicas, né? Em seres humanos nós precisamos também de coisas essenciais, cálcio, potássio, magnésio, estão em diversos alimentos, né? Que em certos países, caso a gente tá falando de um continente inteiro, né? Como a África, que não tem os recursos necessários em questão de produção de capital, no geral, de industrialização, para conseguir aumentar isso aqui. Então a América do Sul também estava nessa situação. O mundo estava numa situação próxima da África aqui, em 1961. Pra você ver aqui um crescimento que a África não teve tanto. Então, a Ásia, por exemplo, teve um crescimento muito grande. A Ásia estava abaixo da África aqui. Então, países como a Coreia do Sul, China, entre outros, estavam estavam com muitos problemas também. Porque o aumento na produção da Ásia foi o que gerou essa mudança. Que continua. E que faz a qualidade de vida das pessoas melhor. É o que traz prosperidade, né? Então, a gente tá falando de questão de sobrevivência até. Oferta de calorias per capita e PIB, né? Então tem o PIB per capita. É por cabeça, né? E a quantidade de calorias, né? Vê aqui lá em cima, Estados Unidos. Os Estados Unidos estão até gordos, né? De tanto que tem. Tem até problema de obesidade lá, né? Enfim. Você vê que outros países como Iraque, Quênia, Burundi, Níger, que eles têm tanto um PIB baixo quanto um consumo baixo aqui. Esse tem essa relação, né? De PIB per capita e consumo. Por exemplo, já aponto aqui embaixo, né? Mas tem outras razões aí também. E tem questões culturais com relação a, por exemplo, a Coreia do Sul e Japão. De que os tipos de alimentos que eles consomem têm menos calorias. Tem isso também. Então, você vê, por exemplo, aqui um PIB per capita alto,
Só que é um nível de consumo baixo. É uma questão também associada ao que é consumido, né? Até porque eles são bem magrinhos, né? Se você for ver. Mas é um caso específico. Oferta de comida versus expectativa de vida. Então aqui é expectativa em anos. E quando de comida tem. E você vê pelos casos principais aqui. A expectativa na Angola, Zâmbia, Zimbábue, Lesoto. Ela é bem menor. E a quantidade de que cálculo isso tem por dia, no geral, de oferta de comida é menor. Por que a oferta de comida é mais baixa? Porque não é questão de produzir localmente, é questão de você importar. Então o Japão ele importa uma grande parte da sua comida, porque eles são ruins em agricultura. Liechtenstein é ruim em agricultura, a Holanda é ruim em agricultura. Então tem países que eles focam, por exemplo, em produção de semicondutores. Produção de coisas com relação à tecnologia, por exemplo, a hardware. Eles exportam isso. Só que eles conseguem importar o suficiente para ter capital suficiente para gerar emprego e gerar bons salários e, no fim, ter uma produção de comida boa. Produção, né? Oferta, né? Uma oferta eficiente. Então, por isso que os países dependem um dos outros hoje em dia com relação à produção. O mundo todo, por exemplo, depende do Brasil nesse contexto. Mas o ponto é que você vê uma relação em expectativa de vida com quantidade de cacau por dia que é causada pela falta de concentração de capital lá. Tem questões políticas envolvidas, tem várias questões envolvidas com relação à pobreza na África, né? Mas se você quer resolver esse problema, não é com ajuda humanitária e coisa do tipo. É com mudanças políticas, parar com questões de guerras tribais entre tribos, questões do tipo, ditadores que tem nessas regiões, conflitos armados que tem constantemente, para que o que aconteceu com a África do Sul aconteça com o resto da África, né? Oferta de carne por pessoa. Então, você vê ali, por exemplo, o Brasil crescendo muito um pouquinho de cima de 20 quilos para quase 100 quilos em relação a consumo. Lembrando que isso aqui é uma estimativa geral. Tem aqui na América Central, na China, na União Europeia. Você vê a Ásia lá embaixo, né? Pode ser com relação à forma que eles consomem carne, né? Talvez a dieta deles seja com base em outras coisas. Oferta de energia de carboidratos com relação a PIB per capita, né? Você tem o PIB aqui. Alguns países estão bem baixos em PIB, como Zimbábue, Chad, Níger, Afeganistão. Você vê a porcentagem de dieta com base em carboidratos, né? Que você vê que mesmo os países com bastante PIB não tem uma dieta com base somente em carboidratos, né? O que é arroz, essas coisas assim, né? Eu não manjo muito de cor carboidrato, mas aqui de gordura, você viu os Estados Unidos lá em cima, e países aqui. Então parece que os países mais pobres eles têm bastante carboidratos, mas não tem tanto, por exemplo, gordura. Então o Brasil tá aqui em cima. O Brasil produz bastante coisa também, né? E aqui países com menor quantidade de PIB per capita tendo uma menor porcentagem com relação a quanto na dieta deles eles têm com base em gordura. Comida que tem gordura. Muito importante. Aqui, outro dado importante é subnutrição com relação à quantidade de calorias diárias. Então você vê o consumo aqui, diário, e a prevalência com relação à subnutrição, né? Que é uma coisa que leva até a morte. Além de questões psicológicas, né? Quem entende isso fisicamente, né? Sabe que até dor de cabeça dá não só dor de estômago, mas dá número 3, né? Que chamam. Não sei como usar um termo mais limpo, né? Mas é tipo. Tem várias coisas que a subnutrição causa que geram desconforto de curto prazo e médio prazo e longo prazo. E até alguns que são constantes, principalmente se for uma criança, coisa do tipo. Mesmo que se ela sobreviva posteriormente, ela tem, entre aspas, sequelas em relação à sua forma de crescimento e tal. Então, é de desenvolvimento também. Uma coisa extremamente terrível e que é, obviamente, um problema.
da falta de concentração de capital numa região. Então, todo o problema com relação à prosperidade de uma nação tem a ver com a falta de concentração de capital ali. Seja de produção, seja de todo tipo de coisa. A gente vai ver posteriormente, né? Bom, aqui com relação ao aumento de produção de peixes e acho que frutos do mar, né? Obviamente, cidades portuárias o preço é mais baixo, né? Santos da vida. Então você tem aqui, por exemplo, 600 milhões de toneladas aqui no Japão, e um decrescimento ao longo do tempo. Talvez eles focaram em outras coisas posteriormente, né? Teve um crescimento aqui com relação ao Peru, Indonésia, um arquipélago que tem bastante áreas de pesca ali, né? Estados Unidos. Enfim, no geral cresceu ao longo dos anos. Por questões de aumento na capacidade industrial de embarcações para fazerem pescas, né? Em grande escala. Tem questões políticas e legais internacionais também associadas a isso. Aqui em diversos continentes, Europa, Ásia Central. Aqui você vê, por exemplo, no Pacífico, né? Um aumento em toneladas de produção de peixe. Dentro desse contexto que é chamado de zonas de comércio exclusivo, né? Eu falei isso no curso, acho que na primeira aula, de comércios marítimos, né? Basicamente, você tem áreas que são internacionalmente dadas como exclusivas, né? Principalmente as áreas que são perto das plataformas continentais do país. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Brasil. Essa área em azul, que é próxima ao país, que acho que é 25. É, esse é 25 de uma unidade de medida marítima que é exclusiva deles. Então você tem que ter permissão para pescar aqui, por exemplo, perto do Brasil. E assim todo mundo, né? Então você tem essas zonas exclusivas, que é soberania do país. E essas áreas exclusivas aqui são de algumas nações específicas. Seja com redor de ilhas. A gente vê, por exemplo, no mar Mediterrâneo que tem várias. Mar Egeu, por exemplo, tem várias questões de problemas legais entre países com relação às áreas exclusivas, no Mar Báltico também. Mas no geral é isso. Por exemplo, essa área aqui da América do Norte, aqui na Bahia. Esse nome. Esse nome dessa Bahia aqui, perto do Canadá, Benson, não lembro. É propriedade do Canadá, porque somente o Canadá tá aqui. Só que a gente tem áreas chamadas res nullius, né? O que é res nullius no direito romano legal, né? Ali de Justiniano e coisa do tipo, né? É um conceito legal romano que diz que é posse de todos. Então, no contexto legal romano, por exemplo, até ilhas eram res nullius. Hoje em dia nem tanto, mas tem ilhas privadas hoje em dia. Por exemplo, essas áreas que não são exclusivas, elas são os res nullius, né? Tem as questões de outras regulações que podem ter, mas no geral, todo mundo pode fazer atividades nessas áreas. É posse de todos. Obviamente, cada país ele quer ter áreas exclusivas só para eles. E tem várias questões legais internacionais com relação a isso. É descrito no que é chamada na Lei dos Mares ou Law of Seas, que a gente já viu no outro curso. Aqui é o que é uma plataforma continental. Basicamente você tem essa parte aqui de terra, rochas e coisas do tipo. Tem a parte do mar em si, que tem esse declive. Só que mesmo nesse declive você tem aqui a plataforma continental do país que ela continua, né? E tem formas de investigar, né? Analiticamente, a extensão da plataforma continental acima de 25 da unidade de medida marítima usada, né? Milhas náuticas. Acima de 25 milhas náuticas, tem que provar que sua plataforma continental ela é alongada. Isso é muito difícil porque, no caso da Bangladesh e da Índia, meio que as plataformas elas parecem que se unem. Aí você tem uma mistura de sedimentos ali que não dá pra saber de que país que é. Aí no fim você não pode falar que a área é exclusiva sua, né? Então tem esses negócios assim, né? Métodos usados de pesca, né? Como pull and line, long line, que aqui com aqui a forma estrutural que é feita, né? Aqui com redes, né? Que é o gill nets. Force cine, que é usado no Procurando Nemo, por exemplo. Boats and traps, que você prende os peixes em diversas redes, né?
e threading, que você pega eles dessa forma aqui, passando essa rede ao redor de um cardume. Pelagic Trawl, que é semelhante ao anterior, né? Pega dessa forma assim, com essa rede. E o Bottom Trawl, que é uma parte mais funda, né? Enfim. E aqui é o crescimento de métodos de produção, diferentes métodos de pesca. Então, do Bottom Trawl, que é esse daqui no caso, né? De dredging, de gill nets, que é essa daqui. Então você tem um crescimento em relação aos tipos de pesca e em trilhões de toneladas. Aí você pode falar, pra que pegar tanto peixe? Não é um problema você pescar demais, é claro que é um problema você extingue uma espécie, até por razões óbvias, né? Você não quer que os peixes sejam, alguns tipos de peixes sejam extintos, porque senão você não tem como mais pescar e vender. Até questões também, eu concordo que você tem que preservar os animais também. Mas o ponto é que tem que ter sim leis que a empresa tem que fazer estudos que comprovem, ela entende ao menos, em funções de sazonais de produção de peixes, né? De reprodução. Então você tem que ter biólogos, né? Que são focados nesse tema e conseguem entender numa região, por exemplo, no Mar do Sul da China, por exemplo, espécies que têm taxas de produção em diferentes tempos e você tem que estudar mais ou menos como não afetar esse ecossistema ao ponto de extinguir eles, porque é possível. Você pescar todos os peixes que existem numa região, e vamos supor que você pega todo o fluxo de peixes que tem, né, com relação a uma espécie, e é comida no país, ou exportada, você vai parar de ter esse peixe. Então você tem que ter regulações com relação a estudos que mostram relações de reprodução que permitem que ela não seja parada. Então, isso é óbvio, tem que ser feito no geral. É por questões até do peixe continuar existindo e você conseguir vender também. Que tem de consumo de peixes e frutos dos mares por região aqui acho que é na Irlanda. Iceland, eu esqueci. Se é Irlanda ou é. Bom, Iceland. Esqueci, eu sempre esqueço. Tem Ireland e Iceland. Mas eu esqueci a diferença. Mas basicamente eles têm consumo maior de peixes, até porque geograficamente eles. A gente viu esse país nessa ilha, né? No curso sobre comércios marítimos, né? Então eles focam bastante em peixes, né? Tanto exportação quanto em consumo doméstico, nas Maldivas, Hong Kong, Portugal, Coreia do Sul, Japão. Ali no mar do Sul da China tem bastante também, obviamente, pesca, né? Porque eles exportam mais, né? Bangladesh, Estados Unidos, enfim. Consumo de crustáceos, cefalopódios, moluscos, coisas do tipo. Fontes de proteína per capita, né? Então você tem, por exemplo, a proteína de plantas, de frutos do mar, carne, ovos e outros tipos de coisas como leite, coisas do tipo, queijo. Você vê que a maioria é em proteínas derivadas de plantas, e outros tipos de alimentos nesse contexto, carne, enfim, questão com relação de consumo, né? O Japão, por exemplo, que é um país específico. Você vê na Nigéria é mais proteína de planta. Aí eu fui ver se por que isso, né? E parece que a cultura também deles, na Índia também, a cultura deles também é focada nisso. Então a cultura de um país afeta o que eles comem, culturalmente, né? É óbvio. Então, tem, por exemplo, questões culturais e religiosas na Índia que fazem eles comerem, às vezes, ser vegano, por exemplo. Então é uma coisa da religião deles, né? Na Índia. Então no Japão, e nos Estados Unidos, enfim, vê que o consumo maior de carne é da cultura do país também. Isso afeta importações com relação a isso. Eu vou parar por aqui, porque tá ficando muito longo. Eu sei que tem muitos mais slides aqui. Então vou parar por aqui. A gente vai pra parte 2 no próximo episódio. Então, na próxima aula, né? Então até o próximo
episódio.